Attack on Titan. Attack on Titan foi uma obra no qual eu nunca tinha ouvido falar. Pelo menos, não até 2020. Com a chegada da Funimation no Brasil, diversas obras ganharam dublagem. Dublagens muito boas, por sinal, como a de My Hero Academia, Se tornar um herói. Tokyo Ghoul, É minha o vez. Demon Slayer, Eu acho que vou ter que te matar. o próprio Attack on Titan, Não mudou porra! entre vários outros. Logo assim, o anime sendo dublado e um amigo me enchendo o saco pra ver, eu comecei. E, cara, eu amei. Esse anime é fascinante. E é incrível como ele consegue ser tão bom, explorando muito bem o tema de mistério, aventura, exploração, construção de mundo e de personagens. Essa obra consegue entregar tudo do bom e do melhor, inclusive na animação, que por mais que na quarta temporada os titãs tenham ficado 3D, é até que aceitável, vai. Mas então, após essa introdução, vamos para o real tema do vídeo. Liberdade. Vocês provavelmente já pesquisaram sobre liberdade, ou têm uma ideia do que seja. Talvez vocês até mesmo desejam essa tal de liberdade, desejam serem livres. Mas, será que a liberdade é tudo isso? O que é liberdade? Se pesquisarmos no dicionário, a resposta será: liberdade, independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo. E o que isso tem a ver com Attack on Titan? Você me pergunta? Simples. O maior objetivo dos personagens dessa obra não é se tornar o mais forte ou o maior de todos e blá 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 blá. É simples e claro. Eles querem ser livres. Livres dos titãs, livres das muralhas. Na história de Attack on Titan, há muitos anos foi-se construída 3 muralhas, e são elas Sina, Rose e Maria, que no caso são as filhas de um rei de Eldia, o mesmo que condenou a sua ruína. E o que é Eldia? Eldia é de onde eles vêm, os protagonistas. Eldia é um povo por si só, sendo assim, os personagens que acompanhamos são eldianos, mas existe um outro povo, Marley. Marley é o povo inimigo de Eldia, inimigo mortal. Há muitos anos, eles travam batalhas, mas de 1820 anos atrás, Ymir Fritz veio a descobrir a fonte de todos os materiais orgânicos. Com essa descoberta, Ymir ganhou o poder dos titãs, tornando-se o progenitor de todos os titãs. O poder do seu titã, o titã primordial, era o ponto de coordenação que ligava os caminhos invisíveis que uniam as mentes de seus súditos. O que ela conseguiu com seus poderes é desconhecido, mas depois de 13 anos, Ymir morreu, e sua alma foi dividida entre 9 seres. No entanto, suas memórias viveriam ao longo das gerações devido às habilidades do titã primordial. Além disso, todos os herdeiros de seu poder estariam condenados a morrer 13 anos depois, assim como ela, em um fenômeno que mais tarde seria chamado como a Maldição de Ymir, e nenhum titã jamais possuiu poderes iguais ao de Ymir. O rei de Eldia, Karl Fritz, para não deixar que o poder de Ymir fosse perdido, ele fez com que suas 3 filhas, Rose, Sina e Maria, comessem o corpo de Ymir, imaginando que elas conseguiriam algo, e ele estava correto. Assim começa a maldição de Ymir, e como sabemos, essa maldição foi passada de geração em geração. Para deixar claro, Karl Fritz não era o primeiro rei, na real, nem de longe. Ele já era o centésimo, era o rei número 145 aí. Assim, com a maldição de Ymir indo de geração em geração, chegamos ao Eren Yeager. O quê? Mas que sonho foi esse? E por que eu tô chorando? Eren, acorda logo. Mikasa, Eren Yeager, o protagonista dessa história, e seus amigos Mikasa Ackerman e Armin Arlett viviam pacificamente, mas isso mudou repentinamente com a chegada deles. o quê? Aquele barulho era isso? Não, Como é possível que tenha um titã maior do que as muralhas? Um titã maior que a muralha? não é possível. Não, 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 não! Mamãe, por quê? Por quê? Por quê? E assim, um trauma foi criado. Com base na morte de sua mãe,
Eren, motivado por esse trauma e ódio, jura acabar com todos os titãs. 5 anos após este ocorrido, os 6 principais se encontram como cadetes, para que possam se formar e serem soldados, juntamente de Annie Leonhardt, Bertolt Hoover, Connie Springer, Krista Hans, Sasha Braus, Ymir, Rainer Braun e outros, formando o 104º Esquadrão de Recrutas. Eles compartilham sonhos diferentes. Por exemplo, Annie, Connie e Jean Bertoldi gostariam de entrar para a polícia militar. Annie até vai, porém todos os demais acabam mudando de ideia com o discurso de Eren, assim indo para a divisão de reconhecimento. E é conhecida como uma divisão suicida, pois ela se arrisca a sair para fora das muralhas, para que descubram mais sobre a humanidade e os titãs. E essa é a única divisão que de fato busca liberdade para seu povo. Não muito tempo antes de se formarem como verdadeiros membros das divisões escolhidas, o Titã Colossal aparece novamente de forma misteriosa. E aí, já faz mais de 5 anos, não, amigão? Que tal tentar o round 2 agora? Para tentar evitar a mesma catástrofe de 5 anos atrás, Eren voa com seu DMT para tentar eliminar a ameaça. Porém, o Colossal desaparece em meio a nuvens de fumaça. O quê? Como isso é possível? Desgraçado! Quando o Colossal desaparece, ele deixa um buraco para a entrada de titãs menores. Com a entrada de diversos titãs, o esquadrão de cadetes é dividido em 2 equipes. Eren, Armin e outros estão numa área, enquanto Mikasa, Sasha, Ymir e outros estão em outra. Na área em que Eren está, todos os seus companheiros, com exceção de Armin, morrem. Nesse processo, Eren é pego desprevenido e perde sua perna. Ele olha para Armin e tem o titã quase o devorando. Eren até vai tentar salvá-lo, só que... Me segura, Armin. Eu não vou deixar você morrer aqui. Nem agora e nem nunca. Escuta bem, Armin. A gente não vai morrer até conseguirmos ver o mundo lá fora. Não... Eren! Agarra minha mão! Ele morre. Então, todo aquele sonho de liberdade se vai. Tudo aquilo que ele prosperou acabou em um único dia. Sua liberdade foi repreendida, sua força de vontade exterminada, sua vida devorada. Mas, uma pergunta. Se vocês tivessem que se unir ao que vocês mais querem acabar, para poder de fato acabar com o tal, vocês se uniriam? O quê? Um titã matando outros titãs? Eren! Eren renasceu. Ele voltou com um poder estranho. Agora ele pode se tornar um titã e eliminar os demais. Tudo isso ao favor de liberdade. O
Um mês depois, Eren e os demais de fato foram para a divisão de reconhecimento, aprendendo a forma de comunicação a longa distância antes de ter que sair para além da Muralha Rose e chegar às ruínas na região que uma vez protegida pela Muralha Maria. Eren, juntamente com a maioria do grupo, não é informado sobre o objetivo real da operação, mas que deve ser apenas seguidas as regras. Eventualmente, um titã inteligente conhecido como o Titã Fêmea para a equipe de Eren e os persegue em direção a uma enorme floresta. Após uma maior aproximação do Titã e a morte de alguns companheiros de trás da formação, enquanto Eren e sua equipe decidem continuar correndo, Eren percebe que é necessário usar o poder do seu Titã para que possa salvar a vida de seus companheiros e poder enfrentar de fato a Titã Fêmea. Levi permite essa escolha, mas Eren decide confiar em sua equipe, sacrificando o último membro restante da retaguarda. Descontrolado com tanta ira, Eren se morde e... Eren acaba não conseguindo derrotar a Titã Fêmea. Muito pelo contrário, inclusive. Ele morreria se não fosse pela ajuda de Mikasa e Levi, assim fazendo com que recuassem e voltassem para a Muralha Rose. Eles já suspeitavam que a Titã Fêmea fosse assim como Eren, um ser humano com pele de titã. Com diversas evidências apontando que a Titã Fêmea era Annie, a tropa de reconhecimento arma uma emboscada para conseguir capturá-la. Annie, você... Eren enfrenta a Annie para disputar sobre sua liberdade, não só a sua, mas a de Annie. Por que a Annie fez isso? Annie, sem querer ser capturada, se cristaliza por completo. Para parar a suposta queda do portão da Muralha Rose, Eren encontra-se em uma das áreas da equipe. Ele vai até o castelo Utgard, onde Hanji e Zoe encontra-se sob liderança de um esquadrão. Eren e os demais chegam a tempo de salvar seus companheiros que estavam presos numa torre. Ymir também estava lá, e para tentar salvar todos, ela se revela como um que também pode se transformar em Titã, a Titã Mandíbula. Mas, desde aquela época eu tinha um desejo. Após Eren concluir sua primeira vitória como membro da divisão, ele e os demais caminham de volta para casa. Porém, Reiner começa a agir estranho perto de Eren, até que... Eren, vem aqui. Precisamos conversar. 5 anos atrás, eu e Bertolt destruímos a Muralha Maria. Ô, gente, queria só um pão numa hora dessas. De acordo com os meus cálculos, a fusão de pão é bebida. Pera, eu não tô entendendo é nada. Acho que não tem como fazer um pão dessa maneira. Eren, eu sou o Titã Blindado e o Bertolt é o Titã Colossal. Ei, mas por que você tá falando isso para ele? Eren, venha com a gente, então não precisaremos destruir mais nada. Olha, Reiner, eu acho que você tá cansado, né não? Não é possível que você tava achando que eu ia aceitar isso numa boa. Tipo,
Ei, Eren, vamos lá, vamos embora, sem explicar nada. Eu acho que você não seria tão burro assim, né? É verdade. Então, o que me resta é encarar os meus atos como guerreiro. Já chega, Eren. Não tão rápido! Eren, vai! Bertold, seus traidores de merda! Mais uma traição. Reiner e Bertold querem levar Eren e Ymir junto com eles. Porém, Eren recusa, mas Ymir aceita. Mas após perceber que seu passado é como o de Krista, Ymir se recusa a cooperar. Com a tropa chegando no local, Eren é resgatado, porém Reiner e os demais escapam. Querendo que Eren não se salve, Reiner faz com que uma ordem de titãs comece a atacar Eren. Hannes, uma pessoa querida para Eren, morre. E ele morre para o mesmo titã que matou a mãe de Eren 5 anos atrás. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Você continua sendo um bosta! Um inútil! Acabou que Ymir deixou Krista e fugiu com Reiner, deixando os demais com razões próprias. Tá na hora. Em uma missão de infiltração, Eren e os demais conhecem Kenny Ackerman, o tio de Levi. Levi e Kenny batalham por serem de lados opostos, e aqui descobrimos por que Levi é tão habilidoso. Kenny o ensinou desde cedo a ser um assassino, e também ele possui o sangue Ackerman. Esse arco não é tão relevante para o que eu quero mostrar, então resumirei ao extremo. Krista na verdade se chama Historia Reis, ela é filha de Rogue Reis, que é parte da família real, logo ela também é.
Kane roubou uma injeção de titã do Road. No seu leito de morte, Levi descobre que é seu sobrinho e pega essa injeção para algum momento que poderia virar útil. Road, falhando miseravelmente em obrigar a sua filha a tomar a injeção para devorar Eren, acaba que ele toma a injeção da forma errada, se tornando um titã de mais de 100 metros e morrendo para a tropa de exploração. Tropas! Usem o seu DMT! Mas essa é a primeira vez que eu me rebelo contra os meus pais. E para finalizar, Krista, agora como história, larga a tropa de exploração para se tornar a rainha de seu povo. Vocês... Me digam se vocês têm alguma ideia do que estão fazendo. Algo que eu não mencionei é que antes de Eren perder sua mãe, ele estava em sua casa. E seu pai, Grisha Jäger, antes de sair, disse para seu filho que mostraria o que ele guarda no porão. Esse mistério continuou até o momento atual. Um dos motivos para aceitarem ainda a tropa de exploração, mesmo depois de ter sido revelado como um meio titã, foi por conta desse porão e o tal segredo da humanidade que ele guardava, que permitiu que Eren entrasse na divisão de reconhecimento. O comandante Over Smith, que teve seu pai morto por saber demais, é o mais curioso para saber o que tem nesse porão. Nesse momento, eles estão indo retomar a operação para encontrar o porão. Essa operação já havia sido feita antes, porém, falha pela interrupção da Titã Fêmea. E agora seus oponentes serão o Titã Blindado, o Titã Colossal e... Macaco? O Titã Bestial já havia aparecido na segunda temporada, eu só comentei sobre. Então, um grandioso confronto se inicia. Eren e seus companheiros lutam para que possam ser livres. Os titãs lutam para que possam obter o poder do Titã de ataque de Eren. Para que a missão seja bem sucedida, Irving acaba se sacrificando juntamente com os cadetes para uma jogada final contra o Titã Bestial. E assim, Levi poder enfrentar o Titã Bestial. E nossa, um monte de gente fala, essa luta é muito boa, papapá. Só que, mano, isso aí não é luta não, isso é massacre. O bicho começa e... Na outra parte do campo de batalha, o blindado e o colossal estão sendo bem complicados. Eles utilizam uma bomba, que eu acabei esquecendo o nome, para poder derrubar o blindado. E para derrubar o colossal, o Armin ele acaba se sacrificando. Armin cria um plano, no qual é um plano suicida, para que Eren possa matar o Titã Colossal e para acabar com todo esse pesadelo, colocando a liberdade dos demais acima da sua. Armin com o corpo todo queimado de tanto calor que recebeu, Irving com o corpo estraçalhado por pedras que o Bestial lançou e Levi com apenas uma injeção de Titã que o Kane lhe deu. Ele teria uma escolha, e a sua escolha foi... Eren, eu prometi matar o Titã Bestial, mas vou ter que fazer isso mais tarde. Ele já morreu. Sei. Eu tô vivo. Sim, você tá vivo, Armin. Agora, vamos descobrir o que tem naquele porão. E bem mais do que só isso.